Bom dia, alunos do segundo ano. Então, vamos para mais uma semana? Semana 5. Então, meus alunos e alunas. Na semana 4, iniciamos o estudo sobre soluções. Isso? Espero que vocês tenham estudado a semana 4. Dúvidas, podem nos chamar aqui. Vimos que se trata de misturas homogêneas, onde há uma interação entre o solvente em maior quantidade e o soluto em menor quantidade. O soluto ele se dissolve no solvente desde que ambos têm a mesma polaridade, ou seja, desde que eles se misturam. E a quantidade dissolvida depende das condições de temperatura, pressão e do coeficiente de solubilidade, que é se é solução saturada, se é uma solução insaturada, saturada ou supersaturada. Então, nesta semana, sim, iremos nos ater aos cálculos da explosiva e concentração. Ou seja, você preparou uma solução, você quer saber que quantidade de solução eu preparei. Aí entra as concentrações, que é os cálculos de concentração, cujo no final da semana vocês têm que compreender a unidade de concentração expressa em rótulos, compreender os procedimentos, utilizar para efetuar cálculos de concentrações das soluções e compreender as relações entre a quantidade de matéria e massa envolvida na solução, que é a concentração mol por litro. Essa semana envolve muitos cálculos matemáticos e regrinha de 3. Então, o tema desse teste está concentrado, está muito concentrado ou muito diluído? Muito concentrado quer dizer, como, por exemplo, um suco de morango, que eu falei na última aula. Um suco de morango. Esse suco ficou muito doce, então quer dizer que ficou concentrado. O suco ficou muito aguado, quer dizer que ficou diluído. Então, começando. Concentrações. Então, cada solução apresenta uma concentração, ou seja, uma relação matemática entre a quantidade de soluto dissolvido no solvente. Cada cálculo dessa concentração recebe um nome específico, geralmente em função da unidade medida do soluto, que é o de menor em quantidade. Então, o que é concentração? O que você entende de concentração? O conceito de concentração é amplamente utilizado no nosso cotidiano, como, por exemplo, você está num banco, você está num lugar que tem muita gente. Então, você entende concentração como muitas pessoas no mesmo lugar, muitas pessoas concentradas. Mas aí tem relação com concentração de gente e concentração de soluções. Por exemplo, eu fiz esse suco ficou muito doce, quer dizer que o suco ficou concentrado. Ficou muito água, quer dizer que ficou menos concentrado. Então, cansamos de ler rótulos de produtos tais como suco concentrado ou detergente concentrado e ainda ouvimos fala em concentração disso ou daqui, concentração de pessoa, concentração de comida, concentração de água, etc. A concentração nada mais é do que a relação entre a massa do soluto que está dissolvido e o volume da solução. Vocês podem encontrar muito isso em rótulos de alimento, de bebida. Quem tiver curiosidade, pode olhar os rótulos em casa, de suco, de alimentos, vocês vão encontrar concentração nesses rótulos. Então, como que eu falei, podemos expressar a concentração de uma solução relacionando a quantidade de soluto existente a uma quantidade padrão de solução. O que é bem menos comum é uma quantidade padrão de solvente, mas iremos trabalhar somente com a solução, com a relação soluto-solvente. O que distingue cada expressão de concentração são as diferentes grandezas relacionadas. Por exemplo, a massa do soluto em relação ao volume de solução é dado por gramas por litro, como por exemplo, que é chamado de concentração comum. Ou a quantidade de matéria do soluto, que é dada em mol, em relação ao volume da solução, que é dado em litro, é uma relação de mol por litro, que é chamada de concentração molar. E assim por diante, as principais expressões de concentração que iremos estudar é a concentração em massa, dadas em gramas por litro,
título que é dado em massa de soluto por 100 gramas de massa de solução, ou volume de soluto por volume de solução. A concentração chama de ppm, que é a concentração por partes por milhão, e por fim a concentração em quantidade de matéria ou concentração molar. A primeira concentração que iremos ver é a chamada de concentração comum, massa de soluto por grama de solução. Então, a concentração comum, ou em massa, indica quantidade em massa do soluto, por exemplo, que se encontra dissolvido em um volume padrão de solução, e normalmente expressa em gramas por litro, como pode ser, por exemplo, mostrar pela equação matemática. Concentração comum dada em gramas por litro, tem sempre dadas em gramas por litro, igual a massa do soluto, dada em gramas, que tem um N que representa o soluto, dividir pelo volume de solução, também dado em litros. Então, sua unidade no sistema internacional é o quilogramas por metro cúbico. Porém, a gente vai utilizar no nosso estudo gramas por litro. Se o volume, por exemplo, tiver em ml, mililitros, que é MI, você tem que converter esse ml para o litro, fazendo aquela conversãozinha de unidades, que isso é assunto do primeiro ano. Outras unidades usadas também é o gramas por ml, ou gramas por centímetro cúbico, ou quilogramas por litros, ou gramas por metro cúbicos, ou miligramas por litro, ou quilogramas por ml. Em algumas atividades, como análises clínicas, laboratórios que coletam sangue, são usadas a variação como gramas de soluto por 100 ml de solução, ou gramas de soluto por 100 centímetros cúbicos, ou gramas de soluto por decilitro de solução, ou ainda miligramas de soluto por mililitro de solução. Um exemplo aqui. Quando dizemos, por exemplo, que uma solução possui concentração igual a 150 gramas por litro, significa que em cada 1 litro de solução há 150 gramas de soluto dissolvido, ou seja, se tivermos 2 litros de solução, teremos 300 gramas de soluto. Ou em 3 litros, teremos 450 gramas de soluto. É só multiplicar, vai dobrando, a massa vai dobrando, 150. Você pode resolver isso por regrinha, quer ver? Vai ficar mais fácil. Então, se você tem 150 gramas de soluto para 1 litro de solução, em 2 litros, você vai ter X, não vai? Em 2 litros, você tem X. Resolvendo a regrinha de 3, então, resolvendo essa regrinha de 3, você vai multiplicar 150 por 2, isso por aí vai dar 300 gramas de soluto. Se tiver 3, você pega 150 por 3, vai ter 400 gramas de soluto em 1 litro de soluto, em 3 litros de solução. Para ficar mais fácil, uma atividade exemplo. Um químico mistura 30 gramas de ácido sulfúrico em 200 ml de água, mililitro de água. Com extremo cuidado e lentamente agitação constante, ao final obtém um volume de solução igual a 200 ml. Calcule a concentração em gramas por litro dessa solução. Você pode observar que deu 2 volumes aqui, um volume de água e um volume de solução. No caso, isso aqui é solvente. Solvente é só para dissolver o ácido sulfúrico, só para adicionar no ácido sulfúrico. Porque quando você faz uma solução ácida, você sempre adiciona o ácido na água, nunca a água no ácido, sempre o ácido na água. Então, o volume da solução daqui é 220 ml. Só que
a concentração em dados por gramas por litro. Então, você tem que transformar esses 220 ml em litro. Então, você sabe que 1 litro corresponde a 1.000 ml. E 220 ml corresponde a quantos litros? Corresponde a 0,22 litros. Então, jogando a fórmula de concentração com a massa por gramas, soluto dividido por volume de solução. A massa deu que 33 gramas, deu? O volume deu que, deixa eu passar para litro, 0,22, dividido por 33 por 0,22, pela forma, dá 150 gramas por litro. Ou você pode resolver também por regra de 3. Você sabe que 33 gramas de ácido sulfúrico está para 220 ml de solução. E 1.000 mililitros está para quantos? Para quantos ácidos? Para qual quantidade de soluto? Então, resolvendo a regrinha de 3, vai encontrar a mesma está 150 gramas, mas de solução preparada de ácido. Você pode resolver essas quantidades tanto pela fórmula. Quem não tem facilidade com regra de 3 pode aplicar pela fórmula. E quem tem mais facilidade matemática e acha mais fácil a regra de 3, pode fazer a regra de 3. Um exemplo aqui. Se dissolvemos 20 gramas de sal de cozinha em 500 ml de solução aquosa, qual a concentração comum desse sal nessa solução? Mesma coisa, pela fórmula, que deu concentração igual a massa do soluto dividido pelo volume. Os dados deu a massa do soluto, 20 gramas, deu o volume de solução, 500 ml, mesma coisa. Você tem que converter esse volume para litro. 1 litro é igual a 1.000 ml. Então, 500 ml vai ser igual a meio litro. Então, jogando a massa, que é 20 gramas, o volume, você vai encontrar 40 gramas de sal. Mesma coisa. Você pode resolver também por essa aqui, por regrinha de 3. Você tem que 20 gramas de sal está para 500 ml de solução. Isso? E X de sal. E X gramas por litro vai estar para 1.000 ml. Resolvendo a regra de 3, 500x igual a 20 vezes 1.000. Fazendo x, que é a concentração, igual a 20.000, 20.000 dividido por 500. Você vai encontrar uma concentração de 150 gramas por litro. Isso por regrinha de 3. Então, agora, segundo exemplo, um frasco de remédio informa o seguinte: 500 concentração de 50 miligramas de soluto por ml de solução. Responde: quantos miligramas do soluto há em cada ml de solução? Então, a 50 miligramas de soluto para cada mililitro de solução. Então, quantos miligramas de soluto está em meio litro de solução? Você pode usar a fórmula ou aplicar a regra de 3. Então, você tem a concentração. A forma de concentração é igual a massa do soluto dividido pelo volume. Você tem a concentração, 500 miligramas por mililitro. Você quer saber a massa, M1. Você tem o volume, que é meio litro. Você passando isso para mililitro, vai ficar 500 mililitros. Resolvendo da equação, você vai achar 25.000 miligramas de soluto. Então, próximo tipo de concentração é o título, que pode ser dado em massa, e massa de soluto e solução, o título em volume. Então, tanto o título em massa e volume é o mesmo significado. A diferença vai ser que um é de massa e um é por volume. Então, o título é uma relação entre a massa do soluto, vamos mostrar daqui, massa do soluto, M é a massa do soluto,
ou volume dissoluto. Massa dissoluta ou volume dissoluto. No lugar de M aqui, você coloca o V1. E a massa de solução, que é M1 mais M2, que é essa aqui, M1 mais M2, que é a massa de solução. O volume de solução, mesma coisa, V1 mais V2 em relação ao soluto. Ou você pode escrever em relação ao solvente, que é a massa de solvente do solo dissolvente dividido pela massa de solução, que é M1 mais M2. Mesma coisa pelo volume. Volume de solvente, V2, igual volume V1 mais V2. Mas nesse caso, a gente vai trabalhar só com relação ao soluto. O título em massa indica o número de unidades de massa de soluto existente em 100 unidades de massa de solução. Ou seja, você pode escrever o título, assim, gramas, corresponde em gramas de soluto, corresponde a 100 gramas de solução. A 100 gramas de solução. Mesma coisa para o volume. Em mililitros de soluto corresponde a 100 ml de solução. Isso é crucial para resolver o probleminha. Segundo solução, então, por exemplo, uma solução com título igual a 0,25 apresenta uma porcentagem de massa de soluto igual a 25%, porque você pegou 0,25 e multiplicou por 100. Você acha a porcentagem de massa de soluto na solução. E solvente, você pega 100 menos 25, você vai achar de 75%. Então, soluto 25% e solvente 75%. Então, para achar o título, de 100 unidades, que é igual a 0,25%, tá? Você pega o título e você multiplica por 100, que acha a porcentagem de soluto na solução. Então, para vocês entenderem, eu vou mostrar na prática. Atividade e exemplos. Um aluno deseja preparar 25 gramas de uma solução, aquosa, contendo 8% em massa de cloreto de sódio. Qual é a massa em gramas de água do cloreto de sódio? Então, saber que a solução é 8%, então 8 gramas de soluto para cada 100 gramas de solução. Então, se tem 8 gramas de soluto para cada 100 gramas de solução, e 25 gramas de solução, vai ter quantas gramas de soluto? Realizando a regrinha de 3, pegando 100 vezes x, igual a 8 vezes 25, você vai achar um resultado de 2 gramas de sal, de soluto, de sal. Então, você acha a massa de sal já. Só que ele aqui também é a massa de água. Você sabe que a massa de solução é igual a massa de solvente, mais a massa de soluto. Vem daqui a 3. Solução é igual a soluto mais solvente. Mas como você quer a massa de água, que é o solvente, você pega o solvente, isola, fica solução menos soluto. Você tem a solução, não tem? A massa de solução, que é 25 gramas. Solução. Soluto, que você acha aqui em cima, que é 2 gramas, você pega 25 menos 2, você acha a quantidade de solvente, que é de água, que é 23 gramas de água. Um outro é a concentração por partes por milhão. O que é a concentração por partes por milhão? Então, é quando uma solução é extremamente diluída, ou seja, quando a solução é muito diluída, extremamente diluída. A massa do solvente é praticamente igual à massa da solução.
Um exemplo que podemos pegar, um exemplo que podemos citar é de uma pessoa no meio de um grupo, ou seja, um exemplo, uma porcentagem de 1% significa uma parte de 100. Por exemplo, você pega uma pessoa em meio a um grupo de 100 pessoas, que corresponde a 1% desse grupo. A pessoa no meio de um monte de gente. Ou seja, essa pessoa vai corresponder a 1% desse grupo. Então, a porcentagem de 0,1% vai equivaler a 0,1 parte em 100, o que é o mesmo que uma parte em 1000. Então, a porcentagem de 0,01% vai equivaler a uma parte em 10.000 e assim por diante. Então, podemos definir a concentração por parte de milhão como uma concentração em parte por milhão, ou em ppm, e indique quantas partes de soluto existem em 1 milhão de partes de solução, em volume ou em massa, como pode ser aqui. Assim podemos escrever. 1 ppm vai equivaler a uma parte de soluto para dividir por 1 milhão de partes de solução, ou seja, 10 elevado a 6 partes de solução. Você pega 1 dividido por 10 elevado a 6. O penúltimo da concentração é a concentração molar. Então, a concentração molar é a quantidade de matéria, dada em mol por litro, expressa em expressão de concentração recomendada pelo Sistema Internacional SI. Ela é a relação entre a quantidade de soluto, quantidade aqui no caso errado, aqui é M, o símbolo é M, igual a quantidade de soluto dividir pelo volume de solução dado em litros, ou seja, a quantidade de matéria em mol tem que estar em mol e o volume também tem que estar em litro, ou seja, a unidade vai ser mol por litro. Então, uma solução apresenta concentração em quantidade de matéria igual a 2,5 mol por litro. Isso significa que existe 2,5 mol de soluto em cada 1 litro de solução. Além, ela tem citado sempre em mol por litro. Então, tem uma relação entre gramas por litro e mol por litro. Você sabe que gramas por litro é concentração em massa dividido, não multiplicado, quer dizer, igual a massa do soluto dividido pelo volume de solução, né? Que é gramas por litro. Que essa relação entre gramas por litro, que é gramas por litro e mol por litro, tu vai ser, então, sabendo que N é a relação entre N, que é a quantidade de matéria de soluto, é a relação entre a massa do soluto em gramas e a massa molar da substância, que vimos na semana 1. Juntando essa expressão com essa, você vai obter a concentração molar igual, juntando essas duas aqui, você vai obter a concentração molar igual a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume de solução. Só observa que esses dois termos faz parte dessa concentração aqui. Então, você pega a massa molar, então você pode escrever assim, massa molar igual a concentração dividido pela massa molar do soluto. Você acha a relação desses dois. Então, para simplificar essa parte, uma atividade de exemplo. Qual é a massa de ureia necessária para preparar 2 litros de solução aquosa, 1,5 mol dessa substância? Deu as massas molares. Primeira coisa, deu... Ele quer saber a quantidade de massa. Então,
Primeira coisa é achar a massa molar da ureia. Você sabe que aqui tem um átomo de carbono, não tem? Então você pega átomo de carbono e multiplica por C, mais oxigênio. Um oxigênio tem um átomo aqui, vezes 1, mais nitrogênio. Tem quantos átomos? Aqui para em 1, tem 2, então você multiplica por 2. 2 átomos de nitrogênio mais hidrogênio. Tem 2 aqui, não tem? Só que você multiplicou por esse 2 aqui, fica 4. Então, 4 átomos de hidrogênio. Olha na tabela periódica, qual que é a massa atômica do carbono? Vai ser 12. 12 vezes 1 dá 12. Mais do oxigênio é 16. Do nitrogênio é 14. E do hidrogênio é 1. Você resolvendo essa equação assim, até mais vai encontrar uma massa molar de 60 gramas por mol. Quando você tem que a concentração por mol é igual número, quantidade de matéria dissoluto, vezes volume de solução, você tem o mol, você tem o volume, você pode jogar na forma, você acha. Você tem a concentração, não tem? E o volume, então, concentração jogando na forma, jogando 1,5 aqui. Você quer saber a quantidade de matéria, então você tem o volume, que é 2. Aí, nesse caso, você vai realizar uma multiplicação cruzada. 1,5 vezes 2, vai achar 3 mol. Aí você pode fazer, e depois jogar nessa fórmula aqui. Nessa daqui, você acha a quantidade de massa. M, nessa fórmula aqui. Você tem a quantidade de matéria, que é 3 mol. Você tem a massa molar, que é 60, 3 vezes 60, 180. Então, você pode resolver pela regra de 3. Você está aqui. 1,5 mol de ureia corresponde a 1 litro, que é 1 mol por litro. E 2 litros vai corresponder a quantos mol? Resolvendo a regrinha de 3, você vai encontrar 3 mol. Mesma coisa. 1 mol corresponde a 60 gramas de ureia. E 3 mol vai corresponder a quantas gramas? 180 gramas. E por fim, sobre diluição e concentração, que está na semana 4, na verdade na semana 5. Então, diluição e concentração é quando o solvente é retirado de uma solução ou acrescentado a ela. Quando o solo tem massa em quantidade de matéria, permanece a mesma. Ou seja, diluição é quando você retira alguma coisa, quando você vai diluindo, por exemplo. Você quer preparar um suco, e o suco não ficou do jeito que você gostou, ficou muito concentrado, você vai adicionar mais solvente nele. Só que a quantidade de matéria permanece a mesma coisa, concentração, aumentar a concentração. Você vai retirar solvente, você vai diminuir a quantidade de solvente. Ou seja, então, na diluição, o volume inicial ele vai ser menor que o volume final, porque você vai adicionar mais volume final. A massa inicial mais a massa final permanece a mesma, a concentração inicial vai ser maior e a final menor, porque você está diluindo, diminuindo a concentração. Encontrar quando é concentrado, alguma coisa concentrada, aumentando a concentração. Inverte, o volume inicial aumenta, o final diminui, as massas ou quantidade de mol dos dois permanece a mesma, enquanto a concentração inicial vai ser menor que a final. Então foi isso, essa semana, como determinar a concentração, título, agora praticar nas atividades, dúvida para me chamar aqui, então. Todas as atividades, todas as semanas envolvem cálculo. Mas uma forma mais fácil, aplicar esses cálculos, só aplicar a regrinha de 3. A primeira pediu para calcular a concentração em mol por litro da solução de permanganato de potássio. É uma questão fechada. Ele deu a massa do sal e o volume, sabendo que o volume você vai ter que converter para litro. E acha a quantidade de matéria, a massa molar do permanganato de potássio. A questão 2 perguntou qual volume em mililitros necessário em água para preparar uma solução de 0,25 mol por litro de cloreto de sódio em 75 gramas do sal. Então, você pode resolver isso aqui por achar a massa molar, depois você determinar a quantidade de mol, e a partir da massa molar você acha
a massa necessária. A 3 é uma questão múltipla escolha, a mesma coisa, pedir baixa concentração em matéria. Esse também é uma aplicação de tiro. Um estudante de agronomia recebeu o resultado da análise de água de um riacho. Segundo o exame, a quantidade de bactéria presente era de 0,25 pm. Eu quero que você explique essa concentração e o que significa os termos de concentração, ou seja, só pegar o que significa o que é a concentração ppm, o que significa esse número da concentração ppm. E a última, para finalizarmos a semana, eu pedi a porcentagem de massa de uma solução feita da destilação de 184 gramas de glicerina e 80 gramas de água. Essa é só aplicar a regrinha de 3, porque aqui deixa os cálculos registrados, é fechada, mas quero os cálculos. Então, nessa semana, continuamos o assunto de solução, trabalhando nos cálculos de concentrações. Cada concentração possui uma relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solução. Foram trabalhar diversas unidades, suas formas e possibilidades de cálculos. Ao fim dessa semana, espero que possa compreender como realizar os cálculos de concentração. Dúvidas, podem me chamar aqui que eu tiro. Tenham uma boa semana e bons estudos.